objetivo deste tutorial vai ser desenvolver um lavatório oval conforme este que podem encontrar aqui. Para isso, eu tenho de começar por criar a minha forma oval e para isso vou recorrer a uma esfera que tenho que desenhar utilizando circunferências. Portanto, eu começo por vir aqui à ferramenta Circle, indico o centro de uma circunferência, um ponto qualquer. Eu tenho de desenhar uma circunferência plana, portanto o plano que me tem que aparecer é o plano azul. Portanto, antes de desenhar a circunferência, eu carrego na tecla para cima. E antes de desenhar a circunferência também, eu vou alterar aqui o número de lados da circunferência. Ele por defeito no SketchUp é 24, eu vou alterar, por exemplo, para 60, eu já tinha 50, para me dar portanto, um lavatório muito mais suave. Caso contrário, ele vai aparecer todo partido aos bocadinhos, portanto, e vai ter um aspecto estranho, não vai ser tão suave como isso, porque a circunferência tem poucos lados. Portanto, vamos fazer uma circunferência com 60 segmentos. Vou clicar no centro da circunferência e vou definir a circunferência com um raio qualquer. Prontos. Esta primeira circunferência defino com um raio qualquer. A segunda circunferência, portanto ele continua no comando Circle, e eu quero desenhá-la perpendicular ao eixo verde. E então o que é que eu faço? Antes de definir o centro, clico na tecla para a esquerda e ele deixa-me de desenhar circunferências horizontais e passa-me a desenhar na vertical. E então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma circunferência com o mesmo centro da circunferência anterior e desta vez vou-lhe dar um raio. E que raio é que vai ser esse? Vai ser, portanto, metade da medida do meu menor, portanto, do meu lavatório. Ou seja, eu vou-lhe dar 150 milímetros, portanto, 150 milímetros de raio. Faço 150, Enter, e obtenho então esta circunferência. Esta circunferência que eu quero então transformar numa esfera para depois transformar numa oval. Peço desculpa. Vou fazer agora, e este aspecto é muito importante porque eu vou precisar deste ponto muitas vezes. Eu vou desenhar uma linha desde o centro, na vertical, portanto carrego na tecla para cima, até cá abaixo. Esta linha é essencial porque eu vou precisar muito deste ponto que aqui está, que eu vou perder com o tempo, portanto eu vou perder a noção onde é que está o centro da minha esfera, onde é que está a base da minha esfera, portanto cá em baixo, e vai ser muito difícil identificá-lo. Portanto eu desenho uma linha, eu faço atravessar um bocadinho e depois apago o excedente para ter certeza que este ponto é exatamente o ponto mais baixo da minha esfera. Agora, o que é que eu faço? Eu seleciono a circunferência exterior, portanto a maior, seleciono a linha e seleciono a ferramenta Follow Me. Ao selecionar a ferramenta Follow Me, seleciono a circunferência interior e automaticamente ele transforma-me aquela circunferência numa esfera. Apago agora a circunferência exterior, portanto vou aqui à ferramenta Erase e tenho uma esfera com a particularidade de ter aqui um pequeno pontinho que mal se vê. Deixem-me ver se eu consigo aqui ampliar. Cá está ele, que é a minha extremidade da minha linha, que parece que não está ali a fazer nada, mas vai ter uma importância enorme. E agora eu quero transformar esta esfera numa oval. Como é que eu vou fazer? Vou, com a ferramenta de seleção, vou selecionar toda a esfera. Eu podia fazer triplo clique e selecionava a esfera também, mas ao fazer triplo clique eu corro o risco de não estar também a selecionar uma peça muito importante que é a minha linha. E então o que eu vou fazer é selecionar uma janela que me englobe a esfera toda para eu ter a certeza que estou a selecionar a esfera, mas também estou a selecionar a linha que anda ali no meio. E agora o que é que eu vou fazer? Portanto, eu vou ter que alongar esta esfera de forma a ela transformar-se numa oval. Como é que eu faço isso? Venho aqui ao comando Scale, que está aqui do meu lado esquerdo, clico, e de todos os pontos que aqui estão, eu vou buscar este que aqui está de um dos lados. Eu, se quiser manter o centro da minha esfera no mesmo ponto, eu clico na tecla Ctrl e a escala é feita em função do centro. Caso contrário, ele está-me a desviar para aquele lado. Reparem, se eu carregar agora na tecla Ctrl,
e ele faz-me o scale para um lado e para o outro. E o objetivo do scale é fazer um scale de 1,5. Cá está, portanto, aumentar ao comprimento 1,5. Portanto, ele fica mais comprido 1,5 do que a largura. Quando isto estiver correto, eu largo e tenho então, em vez de uma esfera, um oval. E se repararmos, o nosso pontinho correspondente à nossa reta ainda está aqui no meio e vai ter muita importância, como vamos ver mais tarde. Agora, tenho a minha oval, mas a minha oval é aberta por cima. Portanto, para termos então a parte do lavatório, não é? Senão não conseguimos ter um depósito de água. Então o que é que eu vou fazer? Vou desenhar um retângulo, portanto vou indicar a ferramenta Rectangle e faço um retângulo que me abranja toda a oval. Reparem que o retângulo está exatamente a meio da oval. Eu vou querê-la ligeiramente acima, conforme está aqui. E então como é que eu vou fazer isso? Vou indicar a ferramenta de seleção, faço duplo clique portanto, neste retângulo que eu criei e vou mover na vertical esta superfície um pouco para cima. Clico num ponto, carrego na tecla para cima, portanto, das teclas de cursor, e vamos mover para cima, sei lá, 60 mm. 60, Enter. Reparem que eu agora quero fazer um corte na minha oval, mas há aqui um pequeno problema porque eu não tenho aqui nenhuma linha, portanto, isto são entidades independentes. Se eu fizer duplo clique na oval tenho um objeto, se fizer duplo clique na minha superfície do meu retângulo tenho outra. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que arranjar uma forma de obter o contorno para conseguir eliminar a parte de cima da minha oval. E então, o que é que eu faço? Faço triplo clique na minha oval, cá está, clico no botão direito do rato e seleciono a opção Intersect Faces with Model. Vamos aqui ampliar. Intersect Faces with Model. E o que vai acontecer é que ele vai me calcular a interseção desta superfície com o meu modelo. E desta forma, posso aqui já apagar, obtenho esta linha que já me está a dividir a minha oval em duas partes. Portanto, se eu selecionar agora a parte de cima e carregar em Delete, ele elimina-me e fico também aqui com uma superfície que também convém eliminar. Portanto, e agora sim já tenho uma espécie de uma casca de ovo cortada. Vou apagar só estas linhas que estão aqui fora que já não estão a fazer nada. E agora entramos numa parte crucial. Porquê? Porque eu agora vou precisar de desenvolver, portanto, uma figura que não seja apenas uma casca, que tenha uma determinada espessura. E para isso vou ter que recorrer a uma extensão do SketchUp. É uma extensão gratuita chamada Joint Push Pull, que eu posso obter do seguinte modo. No meu browser, eu vou buscar, portanto, abro o site sketchucation.com. Está aqui o endereço. Tenho que criar uma conta pessoal, portanto, se eu fizer aqui Register, crio uma conta pessoal e depois tenho que fazer o login. Portanto, no meu caso, eu já tenho uma conta pessoal, vou clicar em Login e vou introduzir os meus dados. Entrei agora na minha conta pessoal e vou ter que procurar duas extensões. Porquê duas extensões? Porque esta extensão é desenvolvida por uma pessoa que faz depender a segunda extensão de uma primeira. Então, para ir buscar as extensões, eu vou aqui a Plugin Store e no campo Search, aqui, vou procurar uma extensão chamada LiveFredo 6. Cá está, ele encontrou-me. Portanto, eu depois só tenho que fazer o download dessa mesma extensão. Portanto, clico aqui em Download, ele vai-me fazer o download para o disco. E depois vou procurar outra extensão chamada Joint Push Pull. Joint Push Pull.
ele vai-me também encontrar esta extensão. Reparem, Fredo6 Joint Push Pull, faço download e obtenho essa mesma extensão. Portanto, isso vai-me gravar no disco um ficheiro com a extensão RBZ, que eu depois no SketchUp só tenho que vir a Window, Extension Manager, desculpa, vamos aqui ampliar, portanto, Window Extension Manager, e depois faço Install Extension e vou buscar a minha extensão, portanto faço abrir, depois faço instalar, faço OK e ela passa a estar disponível. Eu tenho que começar por fazer a extensão, portanto o download da extensão LibreFredo6, portanto, e instalar a extensão LibreFredo6 e só depois é que eu faço o download e a instalação da extensão Joint Push Pull. O que é que este Joint Push Pull faz? Ele permite-me fazer a extrusão de superfícies curvas, que é uma coisa que à partida é impossível fazer no SketchUp. Eu vou selecionar a ferramenta de seleção, vou fazer triplo clique neste objeto e agora vou carregar no botão direito do rato e selecionar a extensão Joint Push Pull Classic e Joint Push Pull. Ao fazer isto, ele coloca-me aqui o cursor com um quadradinho e eu vou indicar, utilizando este quadradinho como exemplo, que tipo de push-pull é que eu quero fazer. Portanto, eu clico aqui, vamos imaginar que eu vou fazer um push-pull ou para dentro ou para fora. Portanto, ele aqui, a dada altura, dá-me aqui umas coisas esquisitas e determino a distância que eu quero fazer. Portanto, eu neste caso vou-lhe dar uma distância, eu queria fazer para o interior, de 35 mm. Faço 35, Enter. Temos que só aguardar um bocadinho. Ele bloqueia um bocado o ecrã, está a processar, mas está a funcionar, não se preocupem. Cá está ele. Já temos agora o nosso lavatório. Se eu quiser, posso ainda, utilizando outra extensão chamada Round Corner, do mesmo autor, que eu já expliquei noutras circunstâncias, atribuo-lhe aqui uma distância de offset, vou pôr aqui 8 mm e faço o arredondamento destas esquinas com 8 mm. Clico aqui fora. Pronto, já fiquei com estas arestas mais suaves. Agora, o que é que me falta? Falta-me estabelecer uma base para ele poder pousar no móvel. Portanto, vamos fazer agora aqui com a ferramenta Rectangle. Portanto, clicando aqui em Rectangle, vou desenhar um retângulo e vou fazer um processo parecido como eu já fiz anteriormente. Duplo clique no retângulo, vou movê-lo na vertical, mais ou menos até aqui, só para ter uma base. Vou fazer outra vez como fiz há um bocado, triplo clique no oval, clique no botão direito do rato e Intersect Faces with Model, para obter aquele contorno ali. Finalmente agora vou apagar a geometria que está a mais, vou apagar esta superfície que aqui está. Reparem que a minha linha, a minha famosa linha, continua ali. E para que é que me vai servir agora a minha linha? Vai-me servir para eu criar uma circunferência horizontal. Portanto, vou aqui a Circle, carrego na tecla para cima para ter certeza que a minha circunferência é horizontal e faço aqui uma circunferência com 25 mm de raio. Faço um push and pull normalíssimo, de maneira que esta superfície me ultrapasse, portanto me atravesse todo o lavatório. Vou outra vez com a ferramenta de seleção selecionar o lavatório, carregar no botão direito do rato, fazer Intersect Faces with Model. Obtenho então, se calhar
não funcionou bem, vamos fazer ao contrário, vamos fazer desta circunferência, deste cilindro intersect faces with model, e obtenho então aquela linha que era o que me interessava. Vamos apagar esta peça, esta, e criamos o esgoto. Vou fazer uma linha desde a extremidade da linha na vertical até aqui, esta superfície. Portanto, carrego na tecla para cima e vou apagar agora o que está a mais. Portanto, eu agora obtenho este ponto que me serve de centro para a base do meu lavatório. Portanto, agora o próximo passo é o seguinte. Primeiro vamos suavizar para desaparecerem estas linhas. Portanto, fazemos triplo clique para selecionar o lavatório todo e vamos aqui ao Soften Edges. Ver se conseguimos aqui ampliar isto um bocadinho. Ou então, utilizando a borracha e o Shift, podemos andar aqui em volta e apagar estas linhas que estão a mais. Portanto, não me vou preocupar agora com isso. E triplo clique no meu objeto, carregar no botão direito do rato, Make Component. E agora este aspecto é muito importante. Eu vou-lhe chamar lavatório. E vou indicar portanto, o meu eixo de rotação. Portanto, vou indicar, clico aqui onde diz Set Component Axis. E vou definir como o centro do meu eixo de colocação do meu lavatório a extremidade da linha. E agora vou indicar o eixo vermelho para aqui e o eixo verde para ali. Fazê-lo coincidir com os eixos normais. E faço OK. Este já passou a ser uma componente. Vamos apagar aquele. E agora, quando eu precisar do lavatório, é só tenho que ir aqui às componentes, selecionar o lavatório. Vamos aqui pô-lo a coincidir com o midpoint desta componente. Movê-lo desde este ponto médio para ali, e aqui tenho o meu lavatório com o esgoto e tudo, portanto, perfeitamente definido.